Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer o amável convite do Dona Aragon e, em particular, do seu Conselho de Administração e da doutora Teresa Ferreira, para mais uma vez voltar aqui aos Açores. É sempre com prazer. Eu estive aqui há 4 anos, estava isto ainda numa fase de construção, ultimação, e é de facto com muito apreço que se chega aqui e vê-se um espaço tão inovador e tão inteligente, que de facto a todos nos torna positivos. Eu vou tentar fazer uma intervenção também muito breve, e que vai dar uma espécie de complemento à intervenção que foi feita pelo meu antecessor e que vai ser feita depois a seguir, e tentar demonstrar de uma forma relativamente prática o porquê, de facto, destas questões que têm a ver com a aposta na inovação, a aposta na tecnologia, a aposta na criação de valor, serem hoje absolutamente essenciais numa altura como a que vivemos, do ponto de vista da economia, e que, no fundo, tem a ver depois com a questão das marcas e das patentes. No fundo, as marcas e as patentes, como sabem, são instrumentos que existem, porque, de facto, têm que dar resposta a necessidades que estão associadas a estes desafios da economia. Eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes. Primeiro, vou falar um pouco desta ideia de inovação inteligente, porque, como sabem, portanto, a inovação é um tema que está muito na ordem do dia há muito tempo. As empresas que estão aqui neste ecossistema do Dona Aragon vivem todos os dias com o desafio da inovação, inovação produto, inovação serviço, inovação da própria organização. No fundo, tudo hoje roda muito à volta da questão da inovação. E há um consenso muito generalizado de que quem não for inovador, de facto, dificilmente consegue resistir aos desafios de uma economia cada vez mais complexa e cada vez mais competitiva. E depois vou abordar, do ponto de vista prático, aquilo que, de facto, está associado a alguns desafios que hoje se colocam aos parques de ciência e tecnologia, e o Dona Aragon é um parque de ciência e tecnologia, aos clusters, que são agregações de empresas e de parques, e às próprias empresas. No fundo, como é que nós temos esta agenda relativamente construída à volta desse tema. Um aspecto que me parece muito importante e que tem muito a ver também com esta questão das marcas e depois da propriedade intelectual é perceber como é que hoje se desenha esta questão da inovação inteligente. E, de facto, um dos aspectos mais importantes que hoje está na ordem do dia, por parte de todos os grandes pensadores destas questões, todos aqueles que lidam com estes temas, é a necessidade de nós reforçarmos muito a questão da gestão em rede. Esse parece-me que é absolutamente essencial nos tempos que correm e, de facto, hoje, mesmo para aqueles que têm cada vez mais desafios do ponto de vista de novos negócios no exterior, de fazerem parcerias e fazerem protocolos de cooperação que implicam, como já vimos e vamos ver durante o dia, questões de propriedade e de patente, a questão da gestão em rede é um tema muito importante. A gestão em rede é um tema que tem alguns anos. Há um autor muito conhecido, o professor Manuel Castells, que é um autor catalão, que dá aulas na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que escreveu há cerca de 10 anos um livro muito conhecido, A Sociedade em Rede, The Network Society. E, de facto, nós vimos o que se tem passado nos últimos 10 anos, e se vai passar cada vez mais no futuro, é esta dinamização da gestão em rede. A gestão em rede é um tema absolutamente central, e a inovação inteligente, que é o tema que está agora na ordem do dia, do ponto de vista das questões da competitividade e da tecnologia, está muito associada às questões da inovação em rede. E para que tenhamos uma inovação e uma gestão em rede, nós precisamos de definir muito bem os players que estão associados a esta ação. E eles estão claramente, e aliás, este parque é o exemplo disso, as empresas, porque sem empresas não há, obviamente, criação de riqueza nem atividade económica, as universidades, e o papel das universidades é muito importante, eu vou falar um pouco sobre isso, até porque as universidades hoje são atores muito importantes na criação de novas patentes, nomeadamente com as startups e com todo o trabalho que uma nova geração de professores universitários está a ter na criação de novos produtos e novos serviços. E depois a questão do Estado, eu vou falar muito rapidamente sobre o Estado. Nós, obviamente, temos um Estado claro no nosso país, temos um governo no continente, temos um governo regional aqui nos Açores e também na Madeira, mas a questão da forma como o Estado intervém nestas questões é muito importante. O Estado ao nível central, o Estado ao nível das autarquias, e temos aqui também a autarquia da Lagoa, que tem sido muito dinâmica neste processo do Aragão, e perceber como é que se deve desenhar também esta intervenção do Estado. Eu, em relação à questão das empresas, e tendo, fazendo a ligação com a questão das marcas e das patentes, chamava a atenção para 3 aspectos que me parecem muito importantes. Nós tivemos recentemente a Web Summit, alguns dos presentes estiveram durante 3 dias em Lisboa, naquele que foi um evento de referência e que, como sabem, vai continuar nos próximos anos. Um evento do ponto de vista de demonstração de uma nova agenda que existe em relação às questões da inovação. E a questão das startups é hoje um aspecto muito importante pela dimensão que trouxe do ponto de vista de inovação ao mundo das empresas. Como sabem, o fenómeno das startups é um fenómeno recente, tem muito a ver com esta ideia de uma nova geração de pessoas que saem das faculdades, uma nova geração de empreendedores
e mesmo uma geração de pessoas que se reformaram e que têm alguma disponibilidade e algum capital e que estão disponíveis para se dedicar aos negócios. E, no fundo, o termo startup tem, no fundo, a ver com isso. O começar, mas começar de uma forma sustentada. E, portanto, o fenómeno das startups está a ganhar uma dimensão que não tinha há muitos anos no nosso país. Como sabem, é um fenómeno hoje consolidado. Temos uma rede de startups que foi lançada pelo atual governo, a Startup Portugal, e que esteve presente na Web Summit. Temos experiências de sucesso já com alguns anos, o caso da Startup Lisboa, a Startup Braga mais recentemente a Startup Madeira. Penso que ainda não há uma Startup Açores, mas haverá, possivelmente, a curto prazo. E, portanto, o fenómeno das startups levanta, neste ponto de vista da propriedade intelectual, duas ou três questões que me parecem muito importantes. A primeira tem a ver com a forma como todos os empreendedores que montam novas empresas, startups, agarram a questão da defesa, no fundo, da propriedade do seu negócio e do seu serviço e, sobretudo, daquilo que são as fronteiras que essa propriedade tem com outros negócios que já existem. Nós temos casos, sobretudo na área da tecnologia e do digital, no Porto, em Lisboa e também noutras cidades, onde algumas empresas muito dinâmicas têm, de facto, tido uma capacidade de lançar novos produtos e serviços no mercado de uma forma, de facto, muito intensa. E muitas vezes coloca-se a capacidade de perceber até que ponto é que a defesa da propriedade e da patente dos próprios produtos e serviços está salvaguardada face àquilo que são as regras do mercado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a economia global. Não vale a pena ter dúvidas de que muitas das startups portuguesas acabam por ser adquiridas por empresas internacionais. Já temos alguns exemplos, outros vai haver no futuro. E, portanto, a questão que aqui se coloca, e é uma questão também muito pertinente, do ponto de vista também de gestão e do ponto de vista jurídico, é ver até que ponto é que, de facto, quando essas empresas são adquiridas por fundos de investimento internacionais, por outras empresas multinacionais, a Microsoft, a Cisco, outras empresas internacionais, muitas vezes agarram nessas startups, e como é que a defesa da propriedade e da patente se coloca. É uma questão que eu também coloco do ponto de vista mais jurídico, mas que do ponto de vista de gestão está em cima da mesa. Nós temos como exemplo de startups as unicórnios, como sabem, são aquelas empresas que têm um crescimento muito rápido e que se tornam verdadeiramente em grandes empresas com rede global. Nós em Portugal temos algumas já, temos o caso da Farfetch, como sabem, é uma empresa ligada a toda a parte digital da moda. Temos também, mais recentemente, algumas empresas na área das marcações de alojamentos e outras coisas do género, e, portanto, temos, de facto, toda uma dinâmica a crescer e que está em grande andamento. A segunda nota tem a ver com as multinacionais. Não há investimento, nem há capacidade de aposta na inovação inteligente se não houver multinacionais. Aliás, as multinacionais, as grandes empresas internacionais, são fundamentais para que a economia cresça. Nunca houve nenhuma economia no mundo que crescesse sem o papel das multinacionais. Nós estamos a viver em Portugal um período, infelizmente, desse ponto de vista, menos bom, que tem a ver um bocado com a concorrência internacional e com a situação também económica que se vive, e de facto não tem havido nos últimos tempos uma onda de investimento estrangeiro muito ativo. Mas a grande questão que se coloca aqui relativamente às multinacionais é perceber qual é o papel que elas têm a dois níveis. Primeiro, na forma como elas, sendo indutoras de inovação, trazem para o nosso país, elas próprias, patentes, marcas, toda uma logística associada à defesa, no fundo, do negócio, e como é que isso depois se gera com a própria propriedade nacional. É um tema que está muito na ordem do dia. Como sabem, do ponto de vista da economia moderna, a fronteira entre aquilo que é o nacional e aquilo que é o internacional não existe, até por causa das questões da concorrência, e nós vivemos num espaço único europeu, essa questão não se coloca, mas esse é um aspecto muito importante. E numa economia e numa indústria que se pretende cada vez mais 4.0, isto tem a ver com a internet das coisas, o big data, a utilização das tecnologias de informação, as multinacionais têm aqui um papel muito importante. Só para vos dar nota de que, por exemplo, muitas das principais multinacionais na área das tecnologias de informação e comunicação, que estão presentes no nosso país há muitos anos, a Microsoft, a Cisco, a HP e outras, e que também, obviamente, têm presença aqui nos Açores, estão a alterar por completo o paradigma do ponto de vista da sua presença internacional e a rebater aquilo que é o seu papel do ponto de vista de atores de inovação e de agentes de competitividade. O outro aspecto em relação às multinacionais relaciona-se com o primeiro ponto. Como é que as multinacionais se relacionam com as startups? Existe hoje também um consenso, relativamente generalizado, de que dificilmente as startups vão ter sucesso no mercado internacional se não tiverem relações com as multinacionais. Isso é absolutamente essencial. Aliás, nós temos o exemplo de algumas empresas no nosso país, nomeadamente um caso muito conhecido há muitos anos, que é a Critical Software, uma empresa de Coimbra, que começou há muitos anos no Instituto Pedro Nunes, que é também uma incubadora, um centro como este aqui, que já tem mais anos e é mais antigo. E a Critical Software conseguiu afirmar-se no mundo internacional, numa área muito específica, que é a área
espacial, que agora está na moda, porque Portugal quer criar precisamente uma agência espacial, e portanto também voltou o tema a estar na ordem do dia, e o que de facto fez com que a crítica software fosse de facto capaz de crescer na cadeia de valor internacional, para além da qualidade dos seus produtos e dos seus serviços, foi esta capacidade de se articular com os multinacionais. E este é claramente um novo desafio que eu também acho que é muito importante, que é a forma como as multinacionais se articulam com as startups. Hoje, uma pequena empresa que se integra num pequeno espaço de um parque de tecnologia, como é o Nonagon, ou num espaço citadino, como sabem, está outra vez a renascer o tema das cidades inteligentes e das smart cities e da ocupação dos espaços nas baixas das cidades, o caso do Porto de Lisboa. Esse é um fenómeno hoje muito popular. A forma como essas startups se relacionam com os multinacionais que já estão instaladas no país, por um lado, ou com outras novas multinacionais, é muito importante. O terceiro e último tema, em relação à empresa, tem a ver com esta questão da plataforma. É também mais ou menos consensual para todos de que hoje as empresas têm que ser verdadeiras plataformas. Ou seja, independentemente de serem startups, de serem multinacionais, de serem empresas mais pequenas, de serem empresas maiores, hoje dificilmente se consegue ter sucesso no mundo internacional se não se assumir esta ideia de plataforma. Aliás, os Açores são, por natureza, até pela sua localização geoestratégica, um exemplo de uma plataforma, por todos os motivos. E, portanto, esta ideia de plataforma-rede, que é um tema que começa também a entrar à ordem do dia, é também muito importante para consolidar esta forma como as empresas se vão organizar do ponto de vista dos seus negócios. A forma mais acabada que existe nos últimos anos de defender esta ideia de plataforma tem a ver com o conceito dos clusters. Muitos dos presentes conhecem este conceito. É um conceito que foi desenvolvido há cerca de 25 anos pelo professor Michael Porter, portanto, que é um conhecido académico de Harvard. Ele esteve cá em Portugal em 1993, na altura o governo do professor Cavaco Silva encomendou um estudo para a competitividade da economia portuguesa, um estudo que ficou muito famoso na altura, depois acabou por ser posto um bocado na gaveta. Mas esta ideia de cluster é uma ideia muito clara do ponto de vista académico. No fundo, ela associa empresas, universidades, centros de investigação e também o papel do Estado à volta. E os clusters, eles próprios, se têm vindo a renovar como conceito. Em Portugal, está em curso neste momento, em Portugal, portanto, no continente, peço desculpa, no continente está em curso um processo de renovação da credenciação dos clusters a nível das diferentes áreas das fileiras, desde a saúde, a agroquímica, tecnologias, agroalimentar. E o processo dos clusters é um processo muito interessante, porque está a verificar-se, realmente em algumas áreas mais dinâmicas, como é o caso, por exemplo, da saúde e também na área das tecnologias, que esta agregação entre startups multinacionais e universidades está a funcionar muito bem. Portanto, há aqui uma espécie de ecossistema dinâmico que funciona de uma forma muito ativa e que ele próprio vai ser um desafio de coabitação muito interessante. Porque quando temos um cluster, por exemplo, como o cluster da saúde, o Wealth Cluster, onde temos as variedíssimas dezenas de startups na área da saúde que nos últimos anos temos tido em Portugal. Temos algumas multinacionais que, apesar de tudo, começam a estar presentes no nosso país. Temos centros de investigação na área da saúde que são dos mais reputados no mundo. Esta forma como depois se joga neste ecossistema a questão da propriedade, a questão das marcas, a questão da defesa do interesse individual de cada empresa com o interesse do próprio setor, é um desafio muito interessante e é um tema que também vai estar muito na ordem do dia. Eu, em relação às universidades, ia só dar 3 notas muito rápidas, que têm a ver com a forma como o papel da universidade se coloca nesta questão da renovação da cadeia de valor e, portanto, do reposicionamento da marca e das patentes dos negócios. Primeiro tem a ver com esta ideia da universidade cívica. Isso é um aspecto muitíssimo importante. Nós temos algumas universidades internacionais que estão a reforçar o seu papel de entidade cívica no território. O caso mais acabado é o caso de Cambridge, como sabem, uma das universidades mais famosas do mundo. E isto é muito importante porque, a partir do momento em que uma universidade assume a sua dimensão cívica no território onde está instalado, ela passa a ter uma responsabilidade do ponto de vista formal em relação àquilo que são as próprias opções que uma determinada comunidade tem. E no caso de Cambridge, isso foi assumido, houve um consenso do ponto de vista estratégico na região em relação àquilo que deviam ser as áreas de desenvolvimento para o futuro, nomeadamente na área da saúde e na área também das tecnologias, e criou-se depois toda uma estratégia à volta do tema, que passa inclusive depois por opções do ponto de vista de propriedade e de marca e de patentes. Depois a questão global parece muito importante. Eu pus ali o exemplo do INSEAD, que é uma escola de negócios francesa, que já foi dirigida há muitos anos pelo professor António Borges, um conhecido economista que infelizmente já não está entre nós. O INSEAD tem a sede em Paris, tem também um polo muito conhecido em Singapura, mas é uma escola que se afirmou como uma escola global. E as universidades globais são muito importantes para dinamizarem patentes e marcas globais. E, por exemplo, algumas das empresas francesas de maior sucesso neste momento no mundo, em algumas áreas de intervenção,
tiveram por base também o papel da própria universidade nessa afirmação global. Portanto, o ter uma universidade de prestígio com capacidade de intervenção global pode ser também um fator de aceleração daquilo que é a afirmação da própria marca e da própria patente. E, finalmente, uma questão que conflitua com a questão global, que é a questão territorial. Porque, no fundo, as universidades têm muitas vezes este dilema. Têm que ser globais para projetarem os seus próprios negócios, para projetarem as suas próprias startups, para projetarem as suas próprias dinâmicas de crescimento, porque muitas vezes, como sabem, as universidades vivem cada vez mais de alunos estrangeiros, de professores estrangeiros, de negócios à volta de todo um clima internacional, mas, ao mesmo tempo, a universidade não se pode dissociar daquilo que é o seu papel no território. Porque, no fundo, a universidade é um agente fundamental para a estratégia do território. E temos universidades que têm tido a capacidade de fazer este matching com alguma inteligência. Eu trouxe aqui o caso da Aveiro, porque acho que é um exemplo muito interessante que nós temos no nosso país. A Universidade de Aveiro é uma universidade que não é muito grande, tem cerca de 15 mil alunos. É o polo fundamental para a dinamização de toda uma região. Aliás, a Aveiro hoje é conhecida como uma região inovadora, muito à custa do papel que a universidade teve nos últimos anos. E a forma como a Universidade de Aveiro, por exemplo, faz este matching entre o seu papel no território, puxando pelos atores locais, nomeadamente as startups, algumas multinacionais de referência que há em Aveiro, como é o caso da Bosch, o caso da Renault, o caso também da Altice, ex-PT. Depois acaba por conflituar um pouco com esta forma como a Universidade de Aveiro, não se desfocando do seu papel no território, ela própria dinamiza redes internacionais. E esse é um desafio muito interessante que nós vamos ter no futuro relativamente à universidade. Pronto, em relação ao Estado, só uma nota muito rápida, que tem a ver com o papel do Estado. Eu aqui basicamente fazia duas notas que me parecem muito importantes. Aqui há questões ideológicas que muitas vezes estão em cima da mesa relativamente ao papel do Estado. Se o Estado deve ser um Estado interventor ou se deve apenas ser um Estado normalizador e regulador. Independentemente dessas opções, existe hoje um consenso, nomeadamente através de alguns contributos conhecidos, por exemplo, a professora Mariana Mazzucato, que é uma conhecida investigadora italiana e que tem feito muito à volta do Estado inovador, do Estado empreendedor. Ela tem um livro muito conhecido que é o The Innovative State, portanto, o Estado inovador. E, basicamente, a ideia que existe hoje é que dificilmente nós conseguimos construir esta agenda de inovação inteligente que puxe pelas empresas e puxe também pela universidade, se o Estado não criar as condições para isso. E o Estado tem feito muito por isso nos últimos anos no nosso país, nomeadamente a três níveis. Primeiro, ao nível da questão da aposta que fez nas tecnologias de informação e comunicação, e eu recordo, por exemplo, um projeto que aqui os Açores teve nos últimos anos, e que eu próprio acompanhei indiretamente, o Açores Digital, que foi um projeto muito interessante, que envolveu o Governo Regional, envolveu a Associação dos Municípios também aqui dos Açores, envolveu também outros atores, do ponto de vista mais empresarial, mas é com projetos deste género de mobilização de inovação tecnológica que se consegue que o Estado também esteja presente. Depois, porque o Estado, ele próprio, tem que construir redes. Eu pus aqui o caso de Singapura, porque é um exemplo muito conhecido. Singapura é uma, como sabe, península que existe na Ásia, mas onde o Estado procura ser um elemento ator e construtor de redes. E isso também me parece muito importante e, portanto, desse ponto de vista, também me parece fundamental. Eu vou tentar agora passar alguns acetatos, senão não vamos ter tempo, e concentrar-me em alguns aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro tem a ver com algumas opções estratégicas que nos últimos anos têm existido no nosso país relativamente àquilo que deve ser a aposta do ponto de vista da marca e do ponto de vista de tudo o que é feito à volta do resto. E eu vou trazer aqui 4 exemplos, que acho que são 4 exemplos muito interessantes, que marcam um pouco aquilo que é a nossa vivência coletiva nos últimos 20, 30 anos, e onde as opções do ponto de vista também de patentes, de marcas, são importantes. A primeira tem a ver com a questão da tecnologia. Portugal apostou nos últimos 20 anos de uma forma maciça na tecnologia. Os valores apontam para números de grandeza da ordem dos 2 bilhões de euros que o Estado português, muito à custa de fundos comunitários, naturalmente investiu em todo um processo sustentado de modernização tecnológica. E, portanto, criou-se esta marca tecnológica. Aliás, como sabem, no anterior governo falou-se inclusive do plano tecnológico, portanto, que foi uma opção política assumida, em que, de facto, o Estado assumiu o desiderato de apostar na tecnologia. E fê-lo de várias formas. Fê-lo apoiando projetos do próprio Estado nessa matéria, portanto, como sabem, nós hoje na área, sobretudo, do IGOV, temos projetos muito interessantes, as lojas do cidadão, o portal do cidadão, tudo que tem a ver com a reforma na forma como o Estado se relaciona com as empresas e com o cidadão. Aliás, do ponto de vista de empresas, hoje, criar uma empresa, como sabem, é um processo em Portugal relativamente rápido, a empresa na hora e tudo o resto. Tudo isso são dinâmicas que aconteceram nos últimos anos e que têm muito a ver com esta ideia de pôr a tecnologia ao serviço da eficiência e da inovação do Estado. Portanto, esta é uma opção. É o Estado assumir-se como um enabler, do ponto de vista de tecnologia, criar essa marca, uma marca tecnológica, e isso depois ser um elemento
que traz por arrasto a própria estratégia das empresas. E, portanto, não vale a pena negar que nos últimos anos, muito do fenómeno de startups que temos no nosso país, ligado sobretudo à tecnologia, a própria criação das startups de Lisboa e Braga, todo o fenómeno à volta do Web Summit, tem muito esta ideia de uma marca tecnológica que Portugal assumiu dentro daquilo que são os seus parâmetros. Portanto, Portugal hoje, apesar de tudo, não sendo, obviamente, um país, do ponto de vista de tecnologia, de ponta, como são naturalmente os Estados Unidos e outros países mais recentes dessa área, é, apesar de tudo, um país que é reconhecido como tendo tido, nos últimos anos, um percurso muito positivo nesta área e que permite que os seus principais players, as empresas e as universidades, estejam nessa matéria. Portanto, a marca tecnológica parece-me um aspecto muito importante e se temos hoje experiências de sucesso como os parques de tecnologia e as incubadoras, tem muito a ver com esta situação. Outro aspecto muito importante e que, de certa forma, nos faz refletir um pouco mais, tem a ver com a questão da indústria. Esse é um fenómeno antigo, tem vindo a ser objeto de uma grande discussão também do ponto de vista mais estratégico. Nós temos em Portugal, infelizmente, um problema não resolvido, a exemplo de outros países, que é o facto de, com a desagregação de muitos setores tradicionais da indústria, e setores que tinham até uma forte presença do ponto de vista de marca e de propriedade, não se ter conseguido fazer a renovação da indústria. Nós hoje, como sabem, temos um peso da indústria, infelizmente, mais pequeno do que tínhamos noutros tempos, em tudo que são indicadores do ponto de vista da economia. A Comissão Europeia introduziu há 4 anos uma agenda muito importante, que foi a agenda da reindustrialização. O próprio governo português da altura tentou pegar nesse tema. Hoje, os focos estão centrados na chamada Indústria 4.0, que, aliás, uma das agendas que o governo vai apresentar dentro de algumas semanas, tanto quanto eu sei, dentro desta lógica da política de inovação e competitividade. E eu aqui chamava outros pontos que me parecem muito importantes. Falar em indústria hoje é falar totalmente diferente do que se falava há 20 anos da indústria. A indústria de há 20 anos é uma indústria assente no modelo de custos baixos, no modelo de algum proteccionismo e naquilo que era a capacidade de alguns players, em alguns setores, terem uma capacidade de estar no mercado muito à custa de relações históricas. Portanto, o têxtil, o calçado, mesmo as indústrias mais pesadas, como a indústria naval, a indústria metal-mecânica, tinham de facto uma capacidade de afirmação muito associada a esta ideia histórica que tinha sido consolidada. Tudo mudou e o paradigma deixou de ser custos baixos, porque nós, de facto, nos custos baixos deixámos de ter qualquer tipo de possibilidade face à Ásia, à África e outros mercados. E, portanto, a reconversão industrial em Portugal tem sido um processo lento. Os clusters têm tido algum peso e alguma influência nessa matéria, mas, de facto, se nós formos hoje fazer um levantamento do que é a indústria portuguesa, o que nós vemos é que temos alguns setores tradicionais que se estão a renovar aos poucos, nomeadamente o têxtil, o calçado, e que têm tido, de facto, um percurso muito interessante nessa matéria. Temos alguns setores que têm vindo a tentar afirmar do ponto de vista de afirmação internacional, o caso das tecnologias de informação e comunicação, o caso da saúde, e depois temos outras indústrias novas, que são indústrias de suporte, onde isso está a acontecer. Mas claramente que aqui temos também um desafio. Ver até que ponto é que, do ponto de vista dos negócios industriais, a questão da afirmação das marcas e das patentes pode também ser um aspecto importante para a renovação do próprio setor. Eu acho que aqui o têxtil é o exemplo mais interessante, a partir do momento em que o têxtil deixa de ser uma área de subcontratação e passa a ser uma área de afirmação do... Trouxe aqui a questão do turismo por uma razão muito simples, que acho que é um caso de sucesso dos últimos anos e que nos leva a pensar também deste ponto de vista de marca e de propriedade e de patentes e tudo o que está associado a isto. O turismo representa hoje 9% da economia portuguesa em termos de produto interno bruto, já representou 3, 4%. Há quem diga que pode ir aos 15%, 20%. A questão que aqui se coloca é uma questão também muito simples. Do ponto de vista de afirmação daquilo que é a propriedade, a marca e até a própria defesa dos negócios de turismo associados ao nosso país e que passam por muitas áreas, a área hoteleira, a área residencial, toda a área da gastronomia, como é que de facto esta questão se vai colocar? Como é que nós vamos conseguir, a exemplo do que fizeram outros países, e eu penso que Espanha, desse ponto de vista, continua a ser um bom exemplo em termos de estratégia nacional, afirmar esta nota. E depois um outro tema que também trouxe aqui, que é um tema que parece importante, que é a questão das energias. É um tema que está na ordem do dia, é um tema que está a ter um crescimento muito grande do ponto de vista internacional. Um dos anteriores governos apostou nisto, nomeadamente através da criação de uma agenda para as energias renováveis. O tema, do ponto de vista político, morreu um pouco, mas o tema continua a acontecer. A EDP e outros grandes players internacionais continuam a apostar muito na questão das energias. E também aqui temos um tema muito importante, porque as energias hoje são consideradas um fator de custo fundamental para as atividades económicas e o tema que aqui se coloca tem a ver precisamente com a forma como se vai desenvolver toda esta estratégia. Vou dar agora 2 ou 3 exemplos de coisas que, entretanto, estão a acontecer e que podem ser interessantes do ponto de vista da afirmação desta questão das marcas.
O primeiro tem a ver precisamente com a revisitação do relatório Porter. Portanto, como disse, o Porter fez um texto, um documento muito completo sobre a economia portuguesa em 1993 e 23 anos depois, que é disso que estamos a falar, grosso modo, qual é a situação dos clusters portugueses? Qual é a situação das Faltam fileiras 5 portuguesas? minutos. Sim, senhor. Eu diria que, basicamente, neste momento, nós temos 3 grandes tipos de clusters. 3 grandes tipos de fileiras. E os desafios que se colocam do ponto de vista da marca e do ponto de vista do crescimento dos negócios têm muito a ver também com isso. O primeiro, e é um dos temas que está na ordem do dia, e que tem por base aquilo que eu já referi antes, tem a ver com os clusters tradicionais exportadores. Ou seja, nenhum país pode ter uma economia suficientemente sustentada se não tiver, obviamente, clusters muito associados à exportação. E aqui o tema tem muito a ver com a forma como estes clusters se têm vindo a renovar na sua cadeia de valor. Temos casos de sucesso e temos casos de menos sucesso. Eu diria que do que temos ali, que são alguns exemplos, não são todos, temos alguns casos que são casos muito interessantes do ponto de vista de sucesso. Eu diria que o calçado é o caso mais conhecido. Aliás, a OCDE continua a considerar o cluster do calçado como um cluster de referência em termos mundiais, pela forma como se consolidou em termos internos. Os moldes é um exemplo também de um cluster que se conseguiu afirmar nos últimos anos e, como sabem, está muito associado à Manhã Grande e toda aquela zona ali de Leiria. E depois temos outros setores que têm vindo a fazer o seu caminho de uma forma mais tranquila, nomeadamente o têxtil e a cortiça, sendo que o turismo, que é também identificado como um cluster tradicional, está a fazer um percurso de sucesso que, de certa forma, está um pouco separado destes setores mais tradicionais. Temos outras áreas que, obviamente, têm um caminho mais difícil pela frente, nomeadamente o vidro, o imobiliário e tudo o resto. Aqui temos questões de estratégia, temos questões de afirmação de um posicionamento, mas temos também questões de marca e de patente, porque, no fundo, não vale a pena ter ilusões. O sucesso de muitos atores empresariais nestes setores passa muito pela capacidade de afirmar as suas próprias marcas. Depois temos um outro setor que, nos últimos anos, se desenvolveu muito, que tem a ver com os clusters de suporte. Isto tem a ver, basicamente, com o desenvolvimento do setor da construção e da imobiliária. Como sabem, nos últimos anos foi muito ativo no nosso país, fruto da política de infraestruturas que os governos sucessivos adotaram. E, como consequência disso, Portugal conseguiu desenvolver uma indústria de suporte muito forte, à volta, sobretudo, de escritórios de engenharia, escritórios de arquitetura, e que, de facto, tem hoje uma capacidade de intervenção muito forte, não só no nosso país, mas sobretudo lá fora. E, portanto, hoje, muitas das obras que se fazem lá fora, a nível de infraestruturas, em países como o Brasil, os Emirados Árabes e tudo o resto, passam muito pela capacidade de indústrias de suporte que nós temos no nosso país, que é muito importante para isso. Nós temos aqui um desafio pela frente também, que é de ver até que ponto é que estas áreas, portanto, a distribuição, a engenharia, as infraestruturas, têm capacidade de se afirmar como uma marca própria em termos internacionais, bebendo o know-how daquilo que fizeram nos últimos anos. E uma outra, de facto, área que tem vindo a desenvolver-se muito nos últimos anos, é uma área mais difícil, porque é uma área, no fundo, que exige muito mais trabalho do ponto de vista de investigação, que é a área dos clusters de inovação. É aqui que, de facto, está muito do desafio da economia portuguesa nos últimos anos. Tem a ver com as dinâmicas de inovação e tecnologia associadas a áreas como a saúde, a educação e a investigação, tudo o que tem a ver com a fileira das tecnologias de investigação e toda a parte mais recente, que já se falou aqui hoje, dos conteúdos, tudo que está ligado à indústria do audiovisual. São áreas que têm ainda um peso menos relevante do ponto de vista de economia portuguesa, quer em termos de exportações, quer em termos de produto interno bruto, mas são áreas onde os desafios da marca e da patente estão até muito presentes. Porque não vale a pena ter ilusões de que qualquer empresa portuguesa, sozinha ou em articulação com uma multinacional, que queira afirmar-se nos grandes mercados internacionais, tem que ter muito sólido aquilo que é o seu processo. Por exemplo, só para dar um exemplo, todo o processo que a J. Couto está a desenhar à volta do Magalhães e depois daquilo que foi a estratégia de levar para países como a Venezuela, como a Colômbia, como o México, todo um pacote associado à educação e que teve por base, no fundo, os computadores Magalhães, mas que depois ultrapassou tudo, tem muito a ver com esta nota. Eu sei que já estou muito em cima do tempo, vou só terminar, porque de facto, só terminar com um outro aspecto que me parece muito importante, que tem a ver com desafios do ponto de vista do mercado. E terminava com isto, porque estamos aqui nos Açores, e acho que é simbólico. Nós temos que fazer opções do ponto de vista também daquilo que são as nossas estratégias de internacionalização e de crescimento externo. E um dos temas que tem vindo a ser referido nos últimos anos, de uma forma mais premente até nos últimos meses, é o revisitarmos aquilo que é o fator da língua portuguesa. Este é um aspecto muito importante e tem muito a ver também com a marca e com as patentes. No fundo, quando se fala em marcas e patentes, muitas vezes fala-se também em defesa de uma base linguística. Eu trouxe aqui números
Estes números oficiais são os últimos que existem em 2010, mas os de 2015 estão a ser publicados, e que tem a ver basicamente com o peso que este chamado ecossistema da língua portuguesa tem do ponto de vista da economia mundial. Portanto, nós representamos, grosso modo, 4% da população mundial, portanto, à volta desse valor, mais décima, menos décima. Representamos também à volta de 5% do produto interno bruto mundial e representamos, dentro daquilo que são os critérios que existem a nível da Organização Mundial do Comércio e de outras entidades, cerca de 2% do comércio internacional. E, portanto, aqui o tema que se coloca, e é um pouco para terminar também a minha apresentação, é, dentro desta estratégia de inovação inteligente, que mobiliza startups, mobiliza multinacionais, mobiliza universidades, e onde, no fundo, se tenta criar uma ideia de uma aposta em clusters que sejam estratégicos para o país, de facto, não devemos esquecer esta base que existe em todo o mundo e que é uma base linguística forte. Apesar de tudo, tem aqui players do ponto de vista do mercado muito importantes, como é o caso do Brasil, e também de Angola e de outros. Tem havido dificuldades históricas de conseguir construir este todo, mas de facto é um desafio que temos para frente e que basicamente penso que pode ser importante para o futuro. Portanto, a inovação inteligente, para terminar, faz-se muito com esta ideia de pôr em convergência todos os atores e construir redes, e essas redes têm de facto que ser capazes de pôr ao serviço dos mercados e dos clientes aquilo que são as capacidades próprias de cada uma das empresas que estão no processo. Muito obrigado.